O tema da segunda ministração é a prova. Diga, a prova. É o tema da nossa segunda ministração. Eu quero começar lendo um texto que está em Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 6. Olha só. Estão todos aqui? Preste atenção. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Adão e Eva, e os abençoou. Eles pecaram, a maldição foi estabelecida na terra, todos se desviaram. Deus olha para um homem chamado Abraão, diga Abraão, e Deus chama Abraão do meio da sua parentela. Abraão vem de Ur dos Caldeus, ele era sumeriano, e ele fazia parte de uma família de posses até. Mas Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela. Mas os pais de Abraão, eles eram pagãos. Os pais de Abraão, eles adoravam a muitos deuses. Eles construíam altares a vários tipos de deuses. E Deus então chama Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma nação, que é uma nação sacerdotal, para abençoar as nações da terra. Então Deus chama Abraão. Depois, na descendência de Abraão, o pacto é confirmado, a aliança é confirmada. E Deus vai trabalhar com a nação de Israel, desde Abraão até Jesus, por um período de aproximadamente 2000 anos. 2000 anos. Por volta de 1600 anos, depois de Abraão, vem o fechamento do Velho Testamento. Malaquias, que é o texto que nós vamos ler, é o último livro do Velho Testamento. Malaquias. Mas é Bíblia, diga é Bíblia. Algumas pessoas separam o Velho Testamento como se não fosse Bíblia, que não tivesse nada para nos ensinar, mas tem muito a nos ensinar. E uma das promessas que temos da parte de Deus para a comunidade global, que é a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos, vem do Velho Testamento. Somente o livro, somente textos do profeta Isaías, no Novo Testamento nós encontramos aproximadamente 65 citações. E todos os apóstolos de Jesus se fundamentaram, se basearam nas promessas do Velho Testamento, para depois escrever uma nova história, que é a história do cristianismo. Mas toda ela fundamentada no Antigo Testamento. E quando Pedro pregava, Paulo pregava e os outros pregavam, eles citavam o quê? O Velho Testamento. Não tem como nós pregarmos sem citarmos o Velho Testamento, porque é Bíblia, é palavra de Deus. E algumas pessoas fazem distinção, dizendo que é passado, mas pode se tornar um meio de bênção para nós hoje. Amém? Malaquias, ele é levantado por Deus para confrontar a nação de Israel. Porque o desejo do coração de Deus é que o povo, vivendo os princípios, desfrutem de uma vida abençoada. E Israel vai se distanciando, se torna uma vida frondosa. E Deus levanta o profeta para confrontar Israel. Quando Deus levanta um profeta, é porque Ele quer mudar a história de um povo, o destino de um povo. O profeta, queridos, não é aquela pessoa que está vendo assim o teu CPF, essa coisa toda, não é isso não, essa palavra de conhecimento, essa palavra de sabedoria, as pessoas confundem, e eu creio nisso, mas o que nós precisamos muito mais do que isso, e eu creio nisso, e nós precisamos mais que isso, precisamos da palavra mesmo revelada. Você receber uma imposição de mãos é importante, alguém orar por você é importante, mas mais do que isso, é você entender, compreender a palavra, viver os princípios da palavra, e no dia mau, a palavra está dentro de você, e você resiste Satanás pela palavra. Pode aplaudir ao Senhor. Não é a primeira crise da segunda-feira que vai derrubar você e destruir você para a semana toda. Se você caminha na emoção, a primeira crise da segunda-feira, você já perdeu a semana. Todas as vezes que Deus quer falar conosco, Ele levanta alguém, desperta alguém, ou mesmo fala conosco diretamente, por sonhos, visões, ou mesmo pela palavra. Mas Deus usa os seus servos. E nesses dias Deus vai me usar
nesta série, para ampliar você, para abençoar você, para quebrar algumas cadeias e grilhões da sua mente, alinhar o seu coração para você viver essa vida abundante. Amém? Essa vida abençoada. Então Deus levanta o profeta Malaquias para confrontar o povo. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, houve um hiato, um período chamado interbíblico, de 400 anos. Deus não fala com o povo. Deus se cala. Por que Deus se cala? Porque o povo deixou de viver os princípios da palavra, na consagração e nas ofertas e nos dízimos. É tão sério que o povo se tornou rebelde. E quando você lê o livro do profeta Malaquias, que vai encerrar esse ciclo do Antigo Testamento, e Deus vai se calar, o povo trazia para apresentar diante de Deus o animal cego, o coxo e o aleijado, a coisa mais vil. O que não servia para eles, eles diziam assim: olha, vamos levar para o sacrifício, vamos levar para ser sacrificado, vamos oferecer a Deus o melhor. Eles ficavam com eles. No livro do profeta Ageu, diz: olha, por acaso é tempo de vocês habitarem nas casas apaineladas, enquanto a minha casa está deserta? Preste atenção, a nossa casa, é o lugar onde nós moramos, não pode ser mais importante do que o lugar onde nós congregamos. Talvez algumas pessoas não vão conseguir entender e dimensionar isso, mas é questão do coração. Este lugar, ele é agradável para que se torne um lugar melhor do que a sua própria casa, no sentido de conforto. Mas para quê? Para o engrandecimento do homem? Não, para honrar, para glorificar o nome do nosso Deus. E nos dias de Malaquias, o vil, o desprezível, eles traziam e apresentavam a Deus. E Deus vai confrontar o povo não vai se arrepender, e Deus vai se calar. Imagina, o juízo. A pior coisa é quando você fala com alguém e alguém não te responde. Sim ou não? Imagina você morando com alguém, conversando com a pessoa, e a pessoa calada. Fala bom dia, a pessoa não responde. Boa tarde, a pessoa não responde. Boa noite, a pessoa não responde. Como vai você? Aí a pessoa não responde. Imagina como o clima e o ambiente vai ficando carregado e tomado. Deus se cala. Mas por que Deus se cala? Porque o coração do povo se desvia. Observe esse texto. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha o que Deus está dizendo. Eu não mudo, e eu não mudo, e porque não mudo, vocês não foram destruídos, vocês ainda não foram aniquilados. Porque Deus tinha feito um juramento. Deus se interpôs com um juramento de bênção para a nação. Falou: olha, eu não mudo, porque uma vez, nós sabemos do dilúvio, o povo transgrediu, encheu a taça, Deus mandou o dilúvio. Isso nos dias de Noé. Nos dias de Abraão, quando o povo saiu do Egito, 400 anos de escravidão. Eles permaneceram no Egito 430. Depois eles saem, o coração saiu tomado de ingratidão. Coração rebelde. Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, é o seguinte, uma conversa contigo. Vem cá. Vem cá. Presta atenção. Eu vou destruir todo esse povo. Vou preservar você. E vou levantar um outro povo através de você. Porque encheu a taça. Sabe o que Moisés disse? Não. Longe de ti fazer isso. Não vai fazer não. O que vão dizer os egípcios e os povos das terras? Que o Senhor, o Deus grande e poderoso, tirou o povo da escravidão e agora não é capaz de colocá-los na terra prometida. Olha Moisés. Deus diz: não, eu envio um anjo. Ele falou: não, anjo não, nós queremos a tua presença. Se o Senhor não for, nós não vamos nos mover. Ele fez uma intercessão para que o povo não fosse destruído. E Deus decidiu não destruir. Mas Deus está dizendo: olha, eu não mudo. Por isso vocês não foram consumidos e não são consumidos. Versículo 7. Lê para mim, por favor.
Olha só, desde os dias dos vossos pais, vocês se desviaram. É Deus falando. Desde os dias, meus queridos, Abraão, ele foi fiel. Jacó fez um pacto com Deus. Gênesis capítulo 28. Ele fez uma aliança com Deus. Deus honrou a parte dele, e Jacó não honra a parte dele. Desde os dias de Jacó, dos vossos pais, vocês são infiéis. Vocês não guardaram os meus mandamentos. Diz: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Deus está dizendo: ei, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Agora o próximo versículo, versículo 8. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Sim ou não? 2 sim. Olha que eu estou bom de ouvido, hein? Sim, diga sim. Roubará o homem a Deus? Todavia, Deus falando: todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Você que está nos visitando, abra o seu coração, é para você também. Amém? Porque Deus quer mostrar um caminho para você de uma vida abençoada. É um ensinamento. Eu não estou passando para vocês conceitos e pensamentos meus. Eu vou compartilhar com vocês os pensamentos de Deus e a palavra de Deus. E eu não tenho nenhum constrangimento. Eu seria o mais miserável dos homens se eu tivesse o constrangimento, e talvez eu seria o pior dos pastores se eu me negasse a ministrar este ensinamento com a clareza que temos para ensinar. Porque ele vai ser um divisor de águas na sua vida. Então, por amor a você mesmo, permaneça até o fim deste culto. E permaneça, você estava pensando em sair, né? Permaneça até o fim da série. Dê um aplauso ao Senhor. O dízimo, ela vem de uma raiz hebraica, a palavra, e é exatamente o que a palavra diz e expressa. É a 10ª parte. Diga: o dízimo é a 10ª parte. O dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. É Deus que te dá a terra para lavrar. Deus te dá sementes para plantar. Deus derrama a chuva e faz a planta crescer. Você, por mais inteligente que você é, você não tem capacidade de fazer uma planta crescer. É Deus que faz a planta crescer. É Deus que faz com que a espiga brote, nasce e os grãos cresçam e amadurece. E Deus te dá força para o dia da colheita. Dá para você entender? Por mais que você se esforce com um pensamento positivo, você não faz uma planta crescer. Ninguém faz uma planta crescer através de um pensamento positivo. Isso é obra do Criador. É Ele que faz a planta crescer. E o reino de Deus, Marcos 4,26 diz: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra, dormisse, não sabendo ele como, a semente germina, a planta cresce, nasce a espiga, os grãos da espiga, e depois amadurece, e ele colhe. O meu trabalho, o seu trabalho, é lavrar a terra, plantar a semente, esperar a planta crescer e colher. Você pode aplaudir a ele? Diga assim: o dízimo é a 10ª parte de tudo que recebemos. Entendeu? Versículo 9. Olha o que Deus está dizendo à nação de Israel: com maldição vocês são amaldiçoados. A nação toda, não sobra ninguém, porque todos se tornaram infiéis. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais toda a nação. Israel estava vivendo assim. Quando você olha para os dias do profeta Joel,
Era terra arrasada, porque o povo se distancia de Deus. Deus tem uma vida abençoada para você. Deus tem uma vida abençoada. O diabo diz assim: ei, esse povo quer o teu dinheiro. Ninguém quer o teu dinheiro. Deus quer o teu dinheiro. Mas Deus não precisa do teu dinheiro, porque no teu dinheiro você é provado na sua fidelidade. O primeiro ponto da ministração é a prova. Diga: a prova. E você precisa entender, compreender que o dízimo ele é bíblico. Diga: o dízimo é bíblico. Diga: o dízimo é bíblico. O versículo 10. Lê para mim, por favor. Preste atenção. Nos dias bíblicos, a nação de Israel vivia basicamente da agricultura. Basicamente da agricultura. Então eles traziam ao templo parte da colheita. O animal era o que eles traziam. Havia no templo a tesouraria onde eles armazenavam, guardavam. Hoje, na verdade, nós recebemos o salário não através de uma cesta básica, mas é monetário, é em dinheiro. Ou vai para uma conta e poucos recebem em dinheiro. Geralmente vai para uma conta no banco, onde depois você faz as movimentações. É assim que funciona ou não é assim que funciona? É assim que funciona. Agora preste atenção, você não tem o direito de transformar o seu dízimo em cestas básicas. Você não tem direito de transformar o seu dízimo em esmolas para compartilhar com pessoas necessitadas, em hipótese alguma. Suporta aí, tá bom? Calma, não levanta não. O ensinamento é bom, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você vai sair desse nível de provisão rasa e vai entrar no nível de provisão abundante. Dê um aplauso a ele. O dízimo nós não entregamos para alguém que está passando necessidade ou para um parente necessitado, em hipótese alguma. Você entrega onde? Na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa. É o lugar onde você congrega. Se você é visitante aqui, você não entrega seu dízimo aqui. Você entrega o dízimo no lugar onde você congrega, onde você é alimentado. Você não vai num restaurante e paga em outro restaurante. Então é no lugar onde você é filiado, onde você é discípulo, que você faz parte do corpo. Paulo diz: olha, por que vocês se associaram a mim? É possível que muitas pessoas venham à comunidade global, mas nem todos são associados, não estão ligados. Simplesmente recebem uma palavra. É diferente. A essência, o nosso DNA é transferido, e ao lugar onde você congrega e você é fiel, você recebe daquela essência, você recebe daquela unção. Nós não fomos chamados para sermos crentes nômades. Um dia estamos em um lugar, no outro dia em outro lugar. Temos que nos fixarmos para desenvolvermos a nossa chamada. Uma planta que se coloca num lugar hoje, outra manhã, outro lugar, outra manhã, cada semana num lugar, essa planta não frutifica nunca. Então pense a respeito disso e avalie isso, e com certeza Deus está falando com alguns. Amém? Glória a Deus. O teu Gabo da Ciolo manifestou aqui. Glórias a Deus. Então, eu estou muito feliz. Você está feliz? Estou muito feliz. Mas eu estou feliz porque não é, apóstolo, você não tem problema? Tenho, sou igual a você. Mas estou feliz. E vou continuar feliz. Diga: e vou continuar feliz.
Versículo 11. E por causa de vós, olha isso, do alinhamento do coração, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, vai ser canalizado a bênção. Repreenderei o devorador. Deus abre as janelas dos céus e derrama uma bênção tal que dela vos advenha o quê? A maior abastança. Diga, a maior abastança. Diga, o dízimo é bíblico. Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos acelerando que a gente já vai para o fechamento, tá bom? Depois eu quero orar por vocês. Mateus 23, 23 diz assim: ai de vós Mateus 23, 23, projeta ali. Está aí? Então vamos lá. Ai de vós, é Jesus que está falando. Essas palavras foram ditas por Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Os escribas e os fariseus eram uma categoria de judeus. Eles eram religiosos, extremamente religiosos. Presta atenção. A tua religiosidade não impressiona a Deus. Você poderia ter o cabelo arrastando aqui para mostrar que você é uma pessoa religiosa. Isso não impressiona a Deus. Não está nisso. Está no coração reto, coração quebrantado e contrito, um coração que obedece. Diz, ai de vós, escribas e fariseus, pois que dizimais. Jesus está falando, vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, mas vocês desprezam o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Mas Jesus vai continuar dizendo, porque a palavra não termina aqui. Vocês devem fazer estas coisas, se omitir aquelas. Jesus está dizendo, olha, é o seguinte, vocês devem dizimar, mas vocês não podem desprezar a fé, o juízo e a misericórdia. É um conjunto. Isso é vida abençoada. Amém, queridos? Jesus não está desautorizando a entrega do dízimo, a consagração do dízimo. Jesus está ampliando a visão dos fariseus. Porque eles iam na horta, ou iam à horta, e colhiam o endro, o cominho, a hortelã. Eles separavam a porção e entregavam, e consagravam. Mas eles tinham o coração não era reto, na fé, na justiça e na misericórdia. Jesus vem e os confronta. Vocês devem sim guardar o princípio do dízimo, mas vocês não podem negligenciar a fé, o juízo e a misericórdia. Então Jesus, ele valida o dízimo. Ele não anula o dízimo. Na mente de muitas pessoas, o dízimo é coisa do Velho Testamento, mas o dízimo não é coisa do Velho Testamento. O dízimo, nós encontramos as referências também no Novo Testamento. Podemos prosseguir um pouquinho mais? Se você dissesse que não, eu ia prosseguir do mesmo jeito. Parece que apóstolo é muito sem educação, né? Mas vocês me amam, não amam? Eu sei que me amam. Me ama, me ama. Eu sei que vocês me amam. E eu estou muito feliz de poder ensinar vocês. Eu sinto que Deus tem derramado sobre a minha vida nesses dias a unção para o ensino. E se esses mestres der bobeira, eu tomo o lugar deles todos. Estou brincando, eu preciso deles também. São mestres extraordinários para nos ajudar nas nossas escolas de formação. Eu não daria conta. Então dê um aplauso pela vida dos mestres. Né, pastora Jaque? Temos o nosso CFM funcionando, as escolas de fundamentação, tudo funcionando. Se você quer aprender Bíblia, nós vamos ensinar vocês em todos os fundamentos. Amém? Os nossos mestres capacitados para isso. Diga glória a Deus. Hebreus capítulo 7. Projeta aqui para mim, por favor. Hebreus capítulo 7. Vamos ler esse texto. É rapidinho, tá bom? Estão comigo ainda? Vamos para frente um pouquinho? Então vamos lá. Porque este Melquisedeque, diga Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão. Saiu ao encontro de quem? De Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou.
Vamos para frente. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Diga, Abraão deu o dízimo de tudo. Olha só, Abraão, preste atenção. Aí eu volto a afirmar. Abraão, ele viveu 500 anos antes da lei. Quantos anos? 500. E alguém diz assim, o dízimo é da lei. A lei veio 500 anos depois de Abraão, e Abraão já era dizimista. Jacó, filho de Abraão, 400 anos antes da lei, era dizimista. Então o dízimo é antes da lei, na lei e depois da lei. Você pode aplaudir o Senhor? Este Melquisedeque é uma figura, é um tipo de Cristo. Mas eu quero ir para frente um pouquinho, para a gente chegar lá, para você entender algumas coisas. Olha lá, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem o princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Está percebendo? Vamos para frente. É isso aqui, ó. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. 5. Lê para mim. Dentre as tribos de Israel eram 12. E cada tribo desenvolvia uma chamada. A tribo de Levi foi separada para o sacerdócio. E todas as outras tribos dizimavam na tribo de Levi, que era da linhagem sacerdotal. Dá para você entender? Amém? Agora vamos para frente. Mas aquele... Volta um pouquinho. Tá, para frente. Para frente. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. 8. Lê esse texto. Aqui, você entrega o dízimo no altar diante de homens. E alguém diz assim, aí algumas pessoas piram o cabeção. Porque o Satanás diz assim, como você entrega dízimo para pastor? Você nem sabe o que é feito do seu dinheiro. Mas quando você entrega aqui diante de alguém, quem recebe? Cristo. Aí que está a chave, porque é questão do coração. Quando você consagra no altar, aqui você consagra diante de homens. Porém, lá, e aqui certamente toma o dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. O mesmo Melquisedeque, que recebeu de Abraão, recebe. Agora vamos para Gênesis capítulo 14. Projeta para mim Gênesis 14. Gênesis capítulo 14. Diga, o dízimo é bíblico. Para frente um pouquinho. Tem um texto aí que eu deixei com você. Isso. Olha esse texto. Melquisedeque aparece em Gênesis. Gênesis é o livro da criação. Depois Melquisedeque é citado no Novo Testamento. Hebreus capítulo 7 foi o texto que nós lemos. Olha que Gênesis fala a respeito de Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou. E disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Ele abençoou quem? Abrão. 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E o que Abraão fez? E Abraão deu a ele o dízimo de tudo. 500 anos antes da lei. Diga, 500 anos antes da lei. Diga, o dízimo é bíblico e o dízimo é uma prova. O dízimo é uma das maiores provas da nossa jornada e no desenvolvimento da nossa fé. É prova ou não é prova? Você não vai experimentar algo que você não praticou ainda. E você é provado na entrega. O dízimo é uma prova. Mas preste atenção, eu vou voltar para Malaquias
capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10. Lê novamente para mim. Diga prova. Neste texto, é o único texto na Bíblia que Deus, Ele ordena que aqueles que entregam o dízimo o coloquem à prova. Eu ouvi uma vez Átila Brandão dizendo assim: se você duvidar de Deus, duvide da sua dúvida, mas não duvide de Deus. Aqui Deus está dizendo: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós uma bênção tal. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha a expressão, é a mesma. Não dá para dimensionar isso. Eu derramarei sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Repreenderei o devorador. Digo, dízimo é bíblico. Diga, o dízimo é um teste. Diga, o dízimo é proteção. Diga, o dízimo é proteção. Eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Vamos para frente um pouquinho. Aí, ó, lê esse texto. Diga comigo, o dízimo é proteção. Uma bênção tal vai ser derramada, você vai ser protegido. E para encerrar, o dízimo é vida abençoada. Dê um aplauso a ele. É muito importante que você saiba quanto você ganha. É importante ou não é importante? Sim ou não? Sim. E é muito importante que você saiba quanto você gasta. Diga, tem que sobrar. E vai sobrar. Tem gente que acha que vai enganar Deus. Fala, eu estou mais ou menos, eu jogo para cima, para baixo, jogo para baixo, eu dizimo. Tem gente assim, esperta. E Deus está abençoando. E a pessoa vai indo, mas chega um momento que para. É que eu não sei muito. Sabe fazer conta? Que ajuda? É simples. Diga simples. Diga, o dízimo é bíblico. O dízimo é um teste. Desenvolva um coração generoso, agradecido. O dízimo é proteção. E o dízimo é uma vida abençoada.